A gente fala de inflação, fala de economia e o imóvel, hein? Como é que fica o mercado imobiliário nesse período, né? Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias aponta que a moradia própria ainda é o motivador mais relevante para a compra de imóveis. 70% das pessoas que compram um imóvel compram para morar e não para investir, como por exemplo, acúmulo de patrimônio, né, 15%, locação ou revenda 14% e 1% compra para passar para os filhos ou parentes. Nós vamos conversar com o Néder Isaac, o fundador da Rooftop, uma startup que oferece uma solução imobiliária a proprietários com imóveis em situação financeira delicada. Néder, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, obrigado. Bom, situação financeira complicada não é só para quem quer comprar, né? Às vezes tem um imóvel que a pessoa já tem a dívida, ou o imóvel tem dívida, um imóvel de leilão, por exemplo, né? Queria que você falasse aí como que funciona esse trabalho aí para diminuir, né? Oferecer essa solução imobiliária para quem tem um imóvel com algum, vamos dizer assim no popular, um enrosco. Isso, exatamente. A gente tem que analisar com mais calma, né? Você que está querendo adquirir um imóvel. Geralmente o brasileiro realiza poucas transações imobiliárias durante a vida, né? Talvez uma ou duas, né? Como você disse, a maioria compra para morar, né? Não compra para investir ou compra para alugar, enfim. Então, em geral, são poucas transações, as pessoas não têm muita experiência em verificar o que qualquer enrosco, como você disse, que o imóvel tenha. Então, a ideia é que você esteja preparado para entender os riscos, né, que existem ao adquirir um imóvel. Então, existem alguns riscos que você deve ter que analisar, principalmente quando o imóvel tem algum tipo de pendência judicial ou extrajudicial, alguma dívida com o banco ou com o terceiro, né, que o proprietário tenha colocado o imóvel como garantia e, de alguma forma, quando você vai adquirir esse imóvel, você pode correr um risco de ter esse imóvel já alienado ou, de alguma forma, dado em garantia para um terceiro, e isso complica a transação e pode comprometer. Do outro lado, isso também torna-se uma oportunidade, porque imóveis que têm algum problema ou que ainda estão, de alguma forma, estressados, como a gente diz, são os imóveis que também você pode conseguir comprar, talvez, com desconto de preço, né? E com essa inflação que houve nos últimos 2 anos, enfim, toda essa valorização que houve nos imóveis, pela inflação, né, propriamente, é uma oportunidade talvez de você conseguir comprar um pouco mais barato, com desconto, o imóvel, e é esse nosso objetivo, a gente poder, de alguma forma, democratizar e dar acesso a mais pessoas, né, que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de imóvel estressado, com um desconto, que é o objetivo aí da nossa empresa, que nós estamos tentando resolver aí no mercado, né? Esse é o nosso intuito. E como que funciona esse trabalho, Néder? Como que vocês conseguem captar esses imóveis? Porque se tem a startup para oferecer um imóvel desse tipo exatamente, vocês já conhecem, né, algum problema financeiro, vamos dizer assim, que esse imóvel teve, né? Como que vocês chegam até esse imóvel e como que chega até o cliente, até o consumidor, a quem pode comprar esse imóvel? Então, originalmente a gente tem alguns robôs, né, que fazem a leitura de alguns sites de leilão ou sites de bancos, né? Então, é uma tecnologia que a gente faz a varredura, né, dos sites, identifica as regiões, o valor, perfil de imóvel que interessa, que a gente entende que tem mais liquidez, né? Principalmente pós-pandemia, e tem algumas características que a gente entende que sejam melhores, né? Que vai atrair mais interessados. A gente possui aí 2 fundos imobiliários, né, sobre a nossa gestão, no qual os investidores do fundo compram esses imóveis. A empresa, né, a startup aqui, a gente faz o desembaraço, então a gente faz toda a dor de cabeça com a gente, tá? Então, desembaraça, faz o que precisar para regularizar o imóvel e, no final, a gente entrega esse imóvel já regularizado, com documentação, tudo para quem pretende adquirir o imóvel. Em alguns momentos a gente consegue oferecer um desconto maior ou menor, dependendo do quão complexo é esse processo. Então, se a pessoa que vai comprar o imóvel entra antes ou consegue, ou está afim, né, de enfrentar um período de desembaraço junto com a gente, ela consegue também um preço menor e, dessa forma, profissionalmente, né, porque exige um conhecimento técnico, jurídico principalmente, a gente consegue, de alguma forma, democratizar o acesso a esses imóveis, que uma pessoa
está fazendo a única aquisição ou a aquisição do imóvel da vida dela, não vai querer correr o risco sem ter um apoio profissional, né? E o que é interessante também, só para a gente poder também abrir o leque um pouquinho, existe a questão de o proprietário, não o imóvel, mas o proprietário do imóvel está com algum problema também, né? Então, às vezes o problema do cara não chegou no imóvel, mas ele está com um problema de dívida, um problema na empresa, principalmente pós-pandemia, tem muitas pessoas que se endividaram na pessoa jurídica, tá sem capital de giro. E então a gente também ataca esse mercado, né, vamos dizer assim, esse nicho de mercado, comprando o imóvel da pessoa e alugando para ela mesma. Então ela vende para o fundo o imóvel e aluga seu próprio imóvel. E ao mesmo tempo ela fica com uma opção de recomprar o imóvel em 2 anos. Então a pessoa fica tranquila, ganha um fôlego aí de 2 anos para poder refazer a vida financeira e tem uma opção de recomprar o imóvel já pré-combinada com o fundo. Então também essa segunda vertente são 2 serviços, né? Primeiro de comprar o imóvel estressado e o segundo comprar o imóvel de quem está estressado, que eu acredito que também seja um grande mercado aí para ser explorado, né? E é algo muito interessante, porque muitas vezes a pessoa compra um imóvel em leilão ou então pega de uma pessoa que está endividada comprando diretamente e às vezes vai ter problema com documentação, vai ter outros tipos de problema lá na frente, né? Nesse caso, como a gente está falando de startup, a gente está falando de empresa que está começando a trabalhar num ramo diferente, né? Hoje em dia não é comum que a pessoa ela tenha toda a documentação facilitada quando ela compra esse tipo de imóvel. Ela pode ter algum problema se não tiver alguém especializado para fazer essa regularização? Exato, na verdade, assim, muitas pessoas físicas compram imóvel em leilão ou com alguma situação de estresse, né, vamos dizer assim, seja do proprietário ou da propriedade. No entanto, sempre precisam da ajuda de um advogado, de uma pessoa que tecnicamente é acostumada a desembaraçar o imóvel, né, a regularizar o imóvel. O que a gente oferece é uma oportunidade para quem não tem esse suporte, quem não tem esse apoio técnico, poder também ver nosso portfólio, poder conhecer alguns imóveis que estavam ou estão em fase de desembaraço, né? E poder realmente aproveitar um desconto, né? Um valor descontado no preço, né? E também pessoas que não têm crédito, né? Pessoas que às vezes não conseguem um financiamento, ou aquele segundo caso que eu falei, né? A pessoa está comprando imóvel, mas a pessoa está precisando de recurso, enfim, ou ela tem um imóvel e ela precisa desbloquear o valor do imóvel dela. Por exemplo, ela tem às vezes uma casa de 500 mil reais, já quitou 200 mil reais, tem 300 mil reais aí à disposição, né? E não consegue dinheiro em outro lugar, não consegue crédito pessoal, não consegue cartão de crédito, não consegue outro tipo de empréstimo. O que ela pode fazer? Ela pode aproveitar o próprio imóvel que ela está morando, vender o imóvel para nós e alugar o mesmo imóvel, levantando esses 200, 300 mil reais que ela tem já quitado do imóvel dela. E daqui 2 anos ela pode, aí sim, refaz a vida financeira, refaz o score de crédito, relacionamento bancário, e ela pode recomprar esse imóvel com financiamento, que também é bem interessante essa possibilidade aí que a pessoa que esteja numa fase de estresse aí financeiro, né? Sem dúvida, principalmente nesse momento de crise econômica que nós estamos atravessando. Conversamos com o Néder Isaac, que é fundador da Rooftop, uma startup que oferece uma solução imobiliária a proprietários de imóveis em situações financeiras delicadas. Néder, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para você. Obrigado a vocês. Até uma próxima. Boa tarde aí. Até a próxima. Obrigado. 2h47.